Programa Conectado. Estamos de volta nesta quarta-feira, 27 de julho, agora 9h28, ao vivo aqui pelo Conectado da Rádio 79 AM para mais de 90 cidades. Estamos transmitindo a partir da Avenida Maurílio Biagi, em Ribeirão Preto, para uma grande região de audiência. Hoje, dia 27, é o Dia Nacional de Prevenção dos Acidentes de Trabalho. E nós trouxemos aqui para falar com a gente sobre esse assunto a advogada Luciana Bauer, advogada trabalhista. Doutora Luciana, bom dia, seja bem-vinda ao Conectado, obrigado pela participação aqui. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Doutora, hoje é um Dia Nacional, como eu disse, de Prevenção dos Acidentes de Trabalho. Há o que comemorar? A data é um símbolo, né, da luta dos trabalhadores brasileiros para pleitear melhores condições de trabalho e mais segurança. No entanto, a gente não tem o que comemorar por conta do crescente número de acidentes de trabalho, né? Hoje em dia estima-se pela OIT que cerca de 2 milhões de pessoas no mundo morrem vítimas de acidentes de trabalho. 2 milhões por ano? Por ano? No mundo. No mundo. É muita gente, assim mesmo, de qualquer forma, é muita gente. A gente está falando de vítimas fatais, né? Sem contar vítimas que têm sequelas. Caramba! São muitas pessoas, O dia serve para a gente exatamente... É um marco, né? Fomentar a prevenção, discutir a melhoria de condição de trabalho, a melhoria de estrutura, investimento em equipamento de segurança e todos os mecanismos que a gente puder para evitar que isso aconteça. Não quero responsabilizar ninguém, até porque ninguém quer morrer. Mas de quem é a culpa? É do patrão? É do empregado? A gente tem aí uma culpa dos dois lados, né? A culpa do empresário ou do empregador quando ele não dá treinamento, quando ele não dá uma estrutura, quando ele não previne que isso aconteça. Mas a gente também tem casos de trabalhadores que se recusam a usar equipamentos de proteção ou que simplesmente ignoram, achando que eu estou há muito tempo na profissão, eu não preciso desse tipo de equipamento, ou o equipamento me atrapalha a trabalhar. Então ele simplesmente não usa. Fazer uma comparação aqui, é a mesma coisa que o cinto de segurança no banco de trás. Exatamente. Né? Não use, fica sem usar. Vai pagar lá na frente, né? Porque é importantíssimo. Eu acho importantíssimo, eu acho fundamental e tem que mexer no bolso. É cabível de multa quando o empregado, por exemplo, não... no caso do empregado, ele pode até ser demitido, né? Ele pode ser demitido até por justa causa. Por justa causa. Por não utilizar equipamento de proteção. Isso se o empregador fornecer todo o EPI necessário. Exatamente, ele não deve só fornecer, ele deve preparar o trabalhador para usar, ou seja, ele deve orientar e ele deve fiscalizar a utilização daquele equipamento de trabalho. Então, caso ele verifique que o trabalhador não está usando, ele tem que advertir, suspender ou então dispensar por justa causa em razão da não utilização desse equipamento. Hoje, qual a maior causa de acidente de trabalho? Ela é diversa, acontece mais na parte de engenharia, né? O pessoal da construção civil é mais comum o acontecimento de acidente de trabalho. Até por conta do nível da atividade, do material usado, enfim. Mas a gente tem muito acidente de trânsito também, então assim... de trânsito em trabalho. Em trabalho, motociclista, é muito comum ter acidente de moto. A gente tem doenças ocupacionais que também são equivalentes a doenças do trabalho, né? Acidentes de trabalho, por exemplo, LER, em razão de movimentos repetitivos, síndrome do túnel do carpo, também são equiparados. Síndrome do túnel do carpo. É um tipo de doença ocupacional em razão, normalmente, de movimentos repetitivos. O que é isso? Síndrome do túnel do carpo. Eu não sei te explicar, na medicina, mas é um tipo de síndrome que a pessoa desenvolve em razão de muita digitação. Nas mãos também. Sim, na verdade, a síndrome do túnel do carpo, ela se dá no antebraço, né? Então, em razão de movimento repetitivo... Talvez carpo de metacarpo, talvez. Pode ser. Bem provável. Não sou médico também, mas estou tentando relacionar aqui. Isso. E aí é uma espécie de uma tendinite, né? Isso, E aí é equivalente a acidente de trabalho também. Bom, doutora, qual recomendação? A gente poderia passar uma recomendação? A gente, na verdade, teria que dar um puxão de orelha para quem não usa EPIs, não usam materiais
necessários aí para a segurança, né? Até porque a grande maioria aí tem famílias, tem filhos, né? E precisam se proteger, independente do tipo de trabalho. Como a pessoa deve proceder com relação, e uma orientação, gostaria, com relação quando acontece um acidente? A primeira coisa, quando acontecer um acidente de trabalho, é procurar um médico, né, e comunicar à empresa. Esse é o primeiro passo. Quando a gente fala de uma doença ocupacional, é importante que o trabalhador tenha aquele acompanhamento constante para que consiga comprovar que se trata de um acidente de trabalho, que aquela doença ocupacional foi gerada em razão da atividade em que ela exerce. Então, o primeiro passo, se acidentou na empresa, procurar assistência médica e comunicar à empresa para que faça emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Independente da empresa concordar ou não, ou tem que haver um acordo da empresa? Não, independente. Da empresa concordar ou não. Quando a empresa se recusa a fazer a abertura da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, então o empregado deve procurar um sindicato ou o próprio INSS para fazer a comunicação desse acidente de trabalho. As grandes empresas, e não quero globalizar aqui, mas as grandes empresas já possuem. Agora, as médias e pequenas possuem CIPA? Não, normalmente não. É mais CIPA difícil é aquela corporação de funcionários para evitar uma coletividade ali para que evite e fiscalize esses acidentes de trabalho, né? Fiscalizar a utilização de equipamento de proteção. Isso de uma forma geral, um extintor de incêndio, enfim, né? Com que não haja prejuízo de trabalho. Com que não haja prejuízo para o trabalhador, consecutivamente para o empregador, né? Porque se falta um empregado, problema para o empresário. Para o empresário, com certeza. A gente nota que assim, as grandes empresas conseguem ter esse controle maior, CIPA, em razão de investimento. É preciso investir, a empresa precisa investir para evitar acidentes de trabalho, né? Em equipamento, em técnicos de segurança do trabalho, para que isso seja minorizado, né? Quando a empresa se recusa a dar assistência ao empregador, ao empregado, desculpa. Quando a empresa se recusa a dar assistência ao empregado, o que acarreta? Quando a empresa se recusa a assistir um funcionário vítima de acidente de trabalho, o meio mais fácil do empregado ter o ressarcimento daquele dano que ele teve é através da Justiça do Trabalho. Ele deve se munir dessa documentação que foi produzida quando do acontecimento do acidente de trabalho, ou seja, comunicação de acidente de trabalho, às vezes boletim de ocorrência quando se trata de um acidente de trânsito, os atestados médicos, e procurar um advogado da sua confiança para que busque a Justiça do Trabalho para ter o ressarcimento daquele dano. Bom, doutora, hoje é coincidência, ou talvez não, hoje também é dia do motociclista. Por eles estarem mais expostos aos riscos, existe algum benefício para esse tipo de função diferenciado? A categoria dos motoristas de motocicleta ou motoboys que a gente conhece, além do adicional de periculosidade que eles recebem, em 30% sobre o valor de salário, essa categoria necessariamente precisa estar coberta por um seguro de morte ou invalidez. Então, caso aconteça um acidente de trabalho com motoboys, eles têm que estar assegurados por um seguro. A empresa tem que fazer esse seguro para os motoboys. Cada indenização tem um benefício específico? Na verdade, não é que cada acidente tem um valor específico. Na verdade, o que vai ter um valor específico é a sequela que aquele acidente resultou. Então, existe uma tabela de seguro da SUSEP que indica um valor de um percentual em razão de cada sequela que existe, mas normalmente fica a critério quando vamos para a Justiça do Trabalho, a critério de um juiz arbitrar qual é a indenização que o empregado vai ter em razão daquela sequela do acidente de trabalho. A Thaisa está fazendo um questionamento aqui, se é somente com o motociclista, a gente voltando na questão anterior, se é somente com o motociclista ou se com os motoristas particulares também, enfim, tem alguma... Não, essa lei, ela vai assegurar só o motoboy. E quando eu falo motoboy, ele não precisa ser só motoboy. Aquele entregador, aquele funcionário que trabalha com moto
para uma empresa fazendo entrega, ou essencialmente o trabalho dele, ele tem que utilizar a motocicleta. Não é que aquela pessoa que se desloca para o trabalho com moto tem direito a receber isso. Não, é um funcionário, ele utiliza a moto para o trabalho. E só eles estão assegurados por essa lei. Motoristas de ônibus ou de carro de passeio, não. A empresa, o funcionário geralmente no tratamento ou no período de tratamento ele está em afastamento. Sim. Está afastado da empresa até por conta do que aconteceu, do ocorreu, enfim. A empresa pode dispensar o trabalhador? Não. Assim que o funcionário se acidenta e ele se afasta, e esse afastamento ele é superior a 15 dias, então ele vai ter uma estabilidade de 12 meses a partir do momento em que ele retorna para a empresa. Então, ele teve alta do INSS, retornou para a empresa e a partir daquele momento a gente conta 12 meses de estabilidade. Tá. Deixa eu ver aqui, o Paulo César está dizendo, quase, não tem jeito. O funcionário Paulo César está dizendo o seguinte: o funcionário que usa vale transporte e sofre acidente de moto, tem algum direito? É controverso, Paulo. A empresa pode, numa eventual defesa, alegar que esse não era o meio de transporte que ele deveria estar usando, uma vez que é pago para ele vale transporte, ou seja, ele deveria utilizar linha de ônibus regular. Em contrapartida, a gente vai encontrar decisões judiciais que asseguram o direito desse trabalhador em receber o ressarcimento desse dano. Os acidentes de percurso também estão assegurados como acidente de trabalho. Então, o período em que ele se desloca, né, de moto ou de carro, que seja, de casa ao trabalho e do trabalho para casa, e se acontecer um acidente nesse percurso, ele também está assegurado. Bom, doutora, é bom avisar que é bom se prevenir e se precaver, né? Sempre, canja de galinha e prevenção não faz mal a ninguém, né? Verdade. Então a gente ouve muito falar de acidentes aí no trabalho, a senhora disse na construção civil, e realmente eu considero talvez por conta da periculosidade mesmo, né? Da atividade. São os motoristas de caminhão, de repente. Lógico que todo problema é um problema. Uma LER, como a senhora disse, uma DORT é um problema, sim, deve ser considerado. Agora, a gente avisa aí as pessoas que devem tomar cuidado, né? Porque a vida não volta, né? As medidas preventivas realmente são as mais eficazes, né? Porque às vezes a gente tem uma sequela de um acidente de trabalho que vai se tornar permanente, ou seja, a pessoa não vai conseguir mais desenvolver a atividade que vinha exercendo, isso também vai gerar um custo alto para o empregador. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar que o acidente aconteça, desde os menores, ou seja, essas doenças ocupacionais tão famosas que a gente conhece, né, dessas tendinites, até um acidente fatal, a gente acredita que não é só um acidente, né? Uma falta de cuidado geral e de prevenção geral, tanto do trabalhador quanto da empresa. A LER, a DORT, tem sido considerada aí nos últimos 10 anos, pelo menos, tem sido considerada uma das grandes vilãs dos empregados, né? E dos empregadores, por consequência. Ainda é assim? Ainda é assim, a gente vê muito, em razão da nossa vida ter ficado tão informatizada, a gente utiliza tanto o computador e, em razão disso, eu acredito que tem aumentado essa quantidade de LER. Existem também mecanismos para evitar que ela aconteça, também com equipamentos de proteção, aquelas barras que ficam em frente ao computador para dar um posicionamento melhor de postura. Ginástica laboral também ajuda a evitar esse tipo de... Parece bobeira, mas não é. Ginástica laboral é importantíssimo. Sim, e a gente não vê acontecer isso tanto nas empresas, que é uma forma de investimento. É que às vezes o empresário tem dificuldade em entender que aquilo lá é um investimento para evitar que futuramente o empregado venha desenvolver uma... E não requer espaço, né, doutora? Pode ser dentro de uma sala, né? Sentado mesmo, porque 5, 10, 15 minutos já resolve todo o problema, de repente, né? Não é de um modo geral, mas em muitos casos resolve o problema. Sim, sem dúvida. Bom, doutora, tem mais alguma consideração a fazer? A gente poderia colocar aqui, gostaria de agradecer a sua presença, a doutora Luciana Bauer, advogada trabalhista. Se alguém tiver alguma informação para tirar alguma dúvida, tem um contato que possa falar com a senhora?
Pode mandar para a rádio mesmo e eu posso responder, estou disposta Mande pra a gente responder. No nosso WhatsApp 988711000 e nós retransmitiremos a senhora. Obrigado vocês pelo convite, estou disposta Obrigado, a voltar bom quiserem. dia. Nós vamos voltar a falar agora sobre a possível